Eu vou fazer 3 perguntas para vocês pensarem e responder no pensamento de vocês. Combinado? A primeira pergunta é: o que você tem buscado? Se responde aí. O que você tem buscado? Pode pensar com calma. A segunda pergunta: do que você precisa? Primeiro, o que você tem buscado. Segundo, do que você precisa. E terceiro, com o que você sonha. O que tem buscado, do que precisa e com o que você sonha. Pensou? Amém? É importante a gente refletir sobre essas questões e entender que muitas dessas, talvez a resposta de alguma dessas perguntas, pelo menos, são coisas que a gente consegue fazer, que a gente pode fazer. Se nós nos esforçarmos, se nós trabalharmos, nos dedicarmos, com a graça e a permissão de Deus, a gente vai conseguir. Sim ou não? Sim, tem coisas que a gente pode fazer, o Senhor nos delegou a função de fazer. Ele nos capacitou, nos gerou pessoas aptas a realizar algumas coisas. Então, nós podemos empreender um esforço e fazer. Mas talvez para pelo menos uma das perguntas, você pensou em algo que você não tem o poder de fazer. E nas nossas vidas é exatamente assim. Tem as coisas que nós fazemos e tem as coisas que Deus pode fazer. Amém? Vira para a pessoa que está mais perto de você e diz para ela o tema da ministração essa noite: Deus pode. É isso mesmo. Aquilo que nós não podemos fazer, Deus pode fazer. E a gente precisa ter isso muito bem firmado dentro de nós. A gente hoje vai aprender lições básicas. A gente vai relembrar essas lições, porque nós já sabemos, mas a gente tem vivido uma época, um tempo de um esquecimento e de adormecimento do que é básico. Já repararam? Em quase tudo e em quase todas as áreas das nossas vidas. E o Senhor hoje me trouxe aqui para rememorar a mim e a você que está aqui e que nos assiste, do que é básico, do que Deus pode fazer na base, primeiramente, para que depois Ele possa expandir com o seu poder. A Bíblia diz em Lucas capítulo 37 que não há impossível para Deus. Ou seja, não existe absolutamente nada que Deus não possa fazer. Alguém se alegra? Glória a Deus. Não existe nada que Deus não possa fazer. Não há impossível para Deus. Eu e você somos limitados, mas o nosso Deus, Ele é ilimitado. Ele é uma fonte inesgotável. Por mais que Ele tenha feito há muito tempo atrás, Ele continua fazendo hoje e fará eternamente. Esse é o nosso Deus. Conta uma história que uma rainha da Inglaterra, de um tempo bem remoto, não foi a Dona Elizabeth, que faleceu há pouco tempo, ela foi acometida de uma doença e ela convocou todos os melhores médicos da Inglaterra para que pelo menos um deles assegurasse que ela teria mais 6 meses de vida. Faria a intervenção que fosse necessário, o tratamento que fosse necessário, mas ela queria mais 6 meses. Ela tinha um objetivo estabelecido e que ele se cumpriria dentro daquele prazo. Ao médico que pudesse fazer isso, conceder isso a ela, ela daria metade do reino. A mesma história relata que ela morreu em poucos dias. Menos de 1 mês, mas a gente não tinha precisamente o número de dias. O que acontece é que é uma ilustração para que a gente consiga realmente entender de forma bem clara que o que nós não podemos fazer, Deus pode. E que quando nós não entendemos o nosso lugar e quem é o nosso Deus, a gente vai começar a barganhar. A gente vai começar a achar que a gente pode comprar algumas coisas. Ela entendeu que doar metade do teu reino ou o teu reino inteiro a quem quer que fosse convocado, nenhum deles teria o poder de lhe conceder
mais 1 minuto sequer de vida, que dirá 6 meses. Porque o Deus que pode é o que tem o controle sobre a vida e sobre a morte. Só Ele pode acrescentar 1 dia, 1 minuto, 6 meses. Só Ele pode dar fim agora a uma vida. Só Ele pode mudar agora uma situação. Só Ele. Amém? Aleluias. Eu fico feliz que só Ele pode, porque a gente está com Ele e Ele está com a gente, sim? Nós vamos aprender 3 aspectos sobre o que Deus pode. Não há impossível para Ele, Ele pode todas as coisas. A gente poderia fazer uma série de mensagens discorrendo sobre o que Deus pode, mas hoje a gente vai aprender sobre 3 aspectos muito básicos, como eu já disse anteriormente. O primeiro deles é de que Deus pode salvar. Fala para quem está pertinho de você. Deus pode salvar. Aleluia. Deus pode salvar. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 7, o verso de número 25. Hebreus 7, 25, nós vamos ler juntos. Hebreus 7, o verso 25. Nessa versão internacional diz assim. Tem algumas pessoas ainda procurando, a gente aguarda. Hebreus 7, o verso 25. Portanto, Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Vou repetir. Portanto, Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Nós sabidamente temos o Espírito Santo como um intercessor, como um amigo, um consolador das nossas almas, da nossa vida, um parceiro de caminhada com Cristo. Mas essa passagem nos leva a entender e crer que, além do Espírito Santo, nós temos a própria figura de Jesus, o sacerdote real, aquele que o próprio Deus instituiu de forma definitiva, que em momento nenhum da história vai deixar de ser o seu pastor, aquele a quem você pode e deve consultar, recorrer, buscar, confiar e ao qual intercede para sempre, por mim e por você, junto ao nosso Deus, o nosso Pai e Criador. É engraçado que, por mais óbvio que possa parecer que Deus salva por meio de Jesus, muita gente tem caminhado e conduzido a sua vida acreditando que pode ser salvo por meio das suas obras, por meio das suas boas ações ou doações. Tem gente pensando que ir ao hospital nos domingos, que visitar os asilos, que doar cestas básicas, doar as roupas, calçados para o bazar da igreja. Tem muita gente que acha que contribuindo materialmente ou até dispondo do seu tempo, consegue ser salvo. Garante uma vaguinha para a eternidade no céu. Mas isso não é o que a Bíblia diz. Há ainda quem pense que a frequência, diga comigo, frequência, ela é importante, mas ela é importante da ótica da constância. Quando você experimenta da presença de Deus, quando você experimenta do relacionamento com Deus e é constante nesse relacionamento, a frequência, ela tem valor, ela tem o seu lugar. Mas quando se trata da frequência apenas do bater cartão e achar que isso é garantia, chave de acesso para a salvação, é um engano. É um grande engano. Pensar que vai à célula, vem ao culto, vem no celulão, vai para a vigília, vai para o mutirão, faz isso, faz aquilo, estou salvo. Não está. Não basta. É preciso uma decisão. É preciso crer com o coração e confessar com a boca.
É preciso confessar com os lábios, é preciso dizer e declarar publicamente que você recebe, que você se submete, que você aceita Jesus. Diga comigo, Jesus. Eu amo dizer esse nome porque ele é poderoso. Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Quando você faz isso, você tomou nesse momento o acesso direto à salvação. E a partir daí você vai trilhar uma caminhada de transformação, de renovação do seu entendimento dia após dia, e você vai crescer e prosseguir em conhecer a Jesus. Crescer e prosseguir em conhecer a Deus. Crescer e prosseguir em conhecer o Espírito Santo de Deus. Há ainda quem acredita que a religiosidade, diga para o seu irmão, religiosidade, é essa palavra mesmo, que a religiosidade vai lhe dar acesso à salvação, mas não dá. Sabe o que é ser religioso? É uma junção do frequente e do que acha que vai ser salvo pelas suas ações. A gente soma os dois e a gente tem uma figura religiosa. Ele contribui com o bazar, ele contribui com a cantina, ele está na limpeza da igreja, ele está lá no bazar na praça, ele está nas visitas, ele está no evangelismo nas ruas. Ele está passando uma imagem de religioso, de alguém que é cristão, que de fato serve. Mas sabe, encontro, diga comigo, encontro. Pode dizer comigo, encontro. É isso mesmo. Encontro com Deus, aquilo que transforma, aquilo que daquele momento em que ele acontece na sua vida, você não é mais o mesmo. Você tem certeza de que foi visitado, de que você encontrou verdadeiramente com Deus, de que você foi tocado e o Espírito Santo dele habita em você. Quando este encontro acontece, você entende que essas coisas, elas fazem parte de alguém que é um imitador de Cristo, que é um dever social nosso como cristão. Servir, amar, doar, colaborar, contribuir, sim. Mas apenas esses atos isolados não nos dão o acesso à salvação. Não nos garantem a salvação. Não são a nossa chave para a eternidade com Deus e menos ainda a nossa chave para uma vida aqui plena. Porque não é apenas na glória, não é apenas no céu que o Senhor quer que a gente viva uma vida de completude. Ele diz que aqui a gente tem aflição, não vai viver paraíso na terra. A gente não está aqui para contar a história da carochinha, não é isso, pelo contrário. A gente está aqui para entender, para compreender e viver a verdade da palavra de Deus. Nós teremos aflições no mundo enquanto aqui estivermos, sim, mas a Bíblia diz: esforça-te, tenha coragem, tenha bom ânimo, eu sou contigo. Ou seja, você vai ficar aqui esse tempo, vai enfrentar uns BO daqueles, mas eu vou te forjar, vou te preparar e você vai subir para a eternidade comigo. Enquanto você estiver aqui, você vai usufruir de uma vida em que você se alegra no meio da provação, porque é o que a palavra diz em Tiago, para que a gente se alegre quando estiver sendo provado. Porque nós estamos sendo refinados, preparados por Deus para viver o extraordinário dele, tanto aqui quanto lá. Amém? Aleluias. Nós temos que entender que nós somos salvos por Jesus e essa salvação é completa. Percebe que o versículo diz que é definitivo. Tem versões, se não me engano, na Almeida Corrigida, que tem a expressão mesmo, que completamente, que inteiramente. Não é só em parte, não é só numa área da tua vida que você vai ser suprido. Você não foi salvo hoje, amanhã. Se você disser um palavrão, perdeu a salvação. Não é assim que funciona. Você adquire por meio da fé e da confissão a Jesus. E você deve, a partir daí, como eu já falei, viver uma vida onde você cultiva o relacionamento e mantém a sua salvação. Amém? O segundo aspecto que a gente vai entender essa noite é de que Deus pode nos ajudar nos momentos de tentação. Não é de provação, quando Deus está nos provando, mas é de tentação. Quando nós somos tentados a pecar, tentados a sair do centro da vontade de Deus, do lugar de onde nós deveríamos estar e permanecer. Além do fato de que Deus pode nos salvar por meio de Jesus, Deus pode nos ajudar também por meio de Jesus a vencer as tentações.
Aleluias. Você que é jovem, adolescente, frequenta uma célula, vem à igreja, talvez você seja um filho de um pastor, de um líder, de alguém que tem alguma função ou desempenha alguma função no ministério. E você tem se deixado levar para essa rotina de programações, de atividades, e você não se comprometeu ainda. Você ainda não ergueu a sua mão, você até já creu com seu coração. Você já creu com seu coração. Mas você não confessou com os seus lábios para a salvação, como diz a palavra em Romanos. Deus está te dando uma oportunidade. Aleluias. Deus está dando a você, jovem, adolescente, hoje a oportunidade de se posicionar. A sua mãe não pode te salvar, o seu pai não pode te salvar. E agora falando para todo mundo de um modo em geral, que Deus estava falando com alguém específico. Marido não salva esposa, esposa não salva marido, filho não salva pai, pai não salva filho, mãe não salva filhos, pastores, líderes. Só Jesus salva. Diga para o seu irmão, só Jesus salva. É isso mesmo. Só Jesus salva. E nós precisamos entender, quem ainda não fez isso, quem às vezes está se deixando levar por uma rotina de atividades, até já se vê como um religioso, tão envolvido, tão dedicado, tão ativo, tão participante, mas não fez, pulou uma etapa, e já está tão envolvido que está achando que já está salvo. Deus está te mandando fazer o que é necessário fazer hoje. Amém? Deus está falando ao seu coração, aleluias. Não existe o intermédio de nenhum outro que não seja Jesus, que não o sacrifício que Ele fez por mim e por você. No segundo aspecto, em que Deus nos ajuda nos momentos de provações, ainda em Hebreus, nos capítulos antes, no capítulo de número 2, o verso 18. Se quiser pode abrir, mas se não vou ler para vocês. Porque tendo em vista o que Ele mesmo sofreu quando tentado, Ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Presta atenção no que está sendo dito aqui. Porque viveu o que nós vivemos, porque esteve aqui como humano, na mesma condição que nós, literalmente nas mesmas condições de fragilidade, de viver sem sentimentos, de viver imbuído de emoções, de experimentar traições, de passar por tudo que nós vivemos. Por esta razão, Ele pode nos socorrer. Ele pode dizer: Pai, eu sei o que ela está sentindo. Pai, socorre a tua filha, socorre o teu filho dessa situação. Eu sei o que é isso, eu vivi. Foi para isso que Deus permitiu que Jesus viesse. Nesta condição. Não foi só para que Ele fosse crucificado numa cruz, que é o maior sacrifício. Não foi apenas para que a gente acessasse a salvação por meio dele, mas para que, estando em uma vida debaixo de salvação, de uma vida de comunhão com Deus, nós entendêssemos que Ele nos compreende. Que por mais que a gente se sinta às vezes sujo, impuro, pecador, indigno da presença dEle, Ele está olhando por nós. Ele está intercedendo por nós, como a palavra que nós lemos anteriormente, o versículo anterior. E isso não vai mudar, essa condição não muda pelo que nós fazemos. Não é avaliação de desempenho aqui. Jesus não está olhando para isso. Ele está olhando o teu coração. Se Ele achar nele arrependimento, se Ele achar nele inclinação e vontade de mudar, de se consertar, de largar a vida de concupiscência, de satisfazer só os seus próprios desejos, as suas vontades e alimentar a tua carne, Ele vai interceder ao Pai para que te socorra, para que diga: ei, olha ali, Deus, a tua filha, Senhor, ajuda ela, eu sei o que ela está passando, eu fui tentado também. Sabe, Deus não tem prazer, Jesus não tem prazer que nenhum de nós venhamos a perecer. Nenhum pai tem prazer em ver o seu filho, sua filha perecer. Nenhum.
Com Deus não é diferente. Em 1 Coríntios 10, 13, ouça: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Diga comigo: Deus é fiel. Captou? Vou recomeçar. Não sobreveio a vocês, nós, tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Olha que Pai, olha que Deus. Aleluias. Mas, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Uau, é muito forte o que está escrito aqui, gente. Deus não tenta ninguém. A Bíblia diz em Tiago que nós não somos tentados por Deus, mas o Deus que não nos tenta, Ele permite que o diabo, Satanás, o inimigo das nossas almas, nos tente. Mas olha que importante essa informação, para que quando diante de uma tentação você possa combatê-la, enfrentá-la com as verdades bíblicas, e você diga: não, isso aqui está errado. Essa pessoa nunca me olhou, essa pessoa nunca me enxergou. Como é isso? Agora está assim atrás de mim? Isso está estranho. Agora que eu me comprometi, que eu firmei um compromisso, que eu estou orando com alguém para viver um casamento, que Deus já falou ao meu coração. Espera aí, isso está errado, eu estou diante de uma tentação. A Bíblia diz em 1 Coríntios que toda tentação que eu vier a viver, eu tenho um escape. O Senhor não me dá e não me permite viver nenhuma tentação que eu não possa suportar. Então não existe desculpinha, não dá para virar mais a partir de hoje, que você de repente fazia vista grossa para essa informação e dizer: ai, mas porque a carne é fraca, porque eu sou homem, porque ele é tão envolvente, porque isso, porque nada. Porque tudo que Deus permitiu você ser tentado, Ele te deu antes a condição de suportar aquela tentação e o escape para se sair dela, para que o diabo fuja de você. A Bíblia diz: resistir e ele fugirá de vós. Ele vem num caminhozinho com a tentação, com a bandejinha para você, mas ele sai por 7. Se você entender e declarar 1 Coríntios 10, 13, epa, sai da minha frente. Não, aquela porta é a que Deus abriu para mim. Por que agora aparece algo que parece tão melhor, que é tão maior, tão mais atraente? Para lhe impedir de chegar na bênção, para lhe impedir de concluir a sua caminhada, para lhe tirar do foco, do propósito. Esteja atento, esteja sensível, porque nós estamos muitas vezes fazendo vista grossa para o escape. Fala para o seu irmão: Deus dá o escape. Deus dá o escape. Ele entrega o escape para mim e para você. Quando Ele permite o seu coração ser provado, quando Ele permite a sua alma ser forjada, ser tentada em uma área que você tem uma fraqueza, é claro que Ele já vai vir tentando você na área onde você já tem uma fragilidade, onde você é muito convicto, muito bem resolvido. Satanás não vai perder tempo, porque a Bíblia diz que ele é astuto. Então ele vai justamente na sua fragilidade. Se você é alguém que vive almejando uma prosperidade financeira e está diante de uma oportunidade que provavelmente se corromperia, o que ele vai fazer? Ele vai lhe tentar naquela área. Vão surgir propostas fantásticas, mirabolosas, grandiosas. Vou ficar rico, milionário, trilhardário, porque você tem essa tendência. Talvez você tenha uma fragilidade muito grande na área sexual, seus olhos, o que a gente vê, a janela da nossa alma, e às vezes você tem deixado entrar muito, descer ao seu coração coisas que não deveriam. Deus tem te dado escape e você não está querendo enxergar. Deus está soprando no teu ouvido, através do Espírito Santo dele, a direção, o escape, e você está se fazendo de ouvido surdo. Vixe, o som está muito alto, não deu nem para eu escutar, estava tão legal. Não deu para enxergar, porque a luz estava tão forte, não enxerguei direito. Olha, nós não temos respaldo para se fazer de desentendido com Jesus.
Quando Ele nos traz à igreja dEle, quando Ele nos coloca do outro lado da tela, assistindo, recebendo a palavra dEle, liberada do trono dEle para nós, Ele está dizendo para mim e para você: a partir de hoje, meu queridinho, minha queridinha, tu olhe para a tentação entendendo que eu estou permitindo, mas sobretudo entendendo que o meu Filho Jesus Cristo esteve na tua pele, Ele sabe exatamente o que é isso. Você pode contar com Ele, você pode clamar, e você deve crer, deve ter fé que Ele vai te ajudar. E você tem que principalmente saber que o que eu estou permitindo você ser tentado, eu já lhe dei antes a capacidade de suportar. Não se faça de melindroso e diga que foi demais, que era muito forte ou que você era muito fraquinho. Porque o que Deus não nos dá algo que nós não possamos suportar. Deus nos dá as nossas lutas, as nossas tentações, tudo à medida do que a gente pode suportar. Mas a gente acha mais cômodo se vitimizar e pensar ou querer argumentar ou justificar que aquela luta era grande demais, que aquela tentação era grande demais para que a gente pudesse vencê-la. Mas quando a gente entende que não somos nós que vencemos, mas Cristo em nós, a coisa muda de figura, o cenário muda. O diabo vai ter que usar muito mais a sua astúcia para lhe tentar, porque ele já sabe que você sabe como combater, você sabe como resistir. Você sabe que já está em você a capacidade para não cair naquela bandeja, para não cair naquela tentação que está diante de você. Amém? De forma prática, para você entender uma tentação e a sua capacidade de suportar. Aqueles vídeos que você gosta de assistir no seu celular, na sua smart. E quando você se conecta, logo aparece, porque já está no seu histórico, você já viu aquele conteúdo antes. Ei, Deus já te deu a capacidade de suportar, de olhar para aquilo e dizer: ei, Deus está comigo, eu não vou assistir. Isso não me edifica, isso não agrada a Deus, isso infringe princípio. Quem lembra de Escolhas? Isso infringe, não, eu não vou assistir. O poder de dar o play está nas minhas mãos. A decisão de olhar, assistir, se alimentar daquilo está em mim. Eu tenho o poder de decidir, eu tenho o arbítrio. O Senhor não vai me proibir, Ele não vai lá colocar a mão: não, isso aqui você não pode ver. Ele vai deixar e vai permitir, como a Bíblia diz. Mas você precisa se lembrar: ei, eu tenho o escape. Espera aí, o escape, eu vou botar um louvor, não quero ver isso não. Não, eu vou tirar isso daqui, eu vou ler a Bíblia no celular, eu vou ver outra coisa. Eu não vou ver isso. Isso não é para mim. Isso não é o que Deus quer para mim. De forma prática, aplique a capacidade que Deus depositou em mim e você de resistir e vencer as tentações. Hoje, domingão em família, dia da galera se reunir para almoçar, abertura da copa, aquele movimento, aquela emoção, e daqui a pouco terminou o almoço, a galera está reunida, começou a fofocar. Parece até que é uma conversa em família, né? Mas está maldizendo aquele que não veio hoje, aquele que não pôde estar ali por alguma razão. E aí, se você não está atento ao escape que Deus já mandou para você, o que você vai fazer? Sentar na roda e fofocar. Vai dar sua contribuição. Vai ter uma crítica para fazer, vai ter um comentário para fazer, sim ou não? Mas se você se lembra que 1 Coríntios, Deus já lhe deu o escape, o que você vai fazer quando começou a fofoca? Meu povo, é quinta-feira, é o Brasil vai ser hexa, vamos orar pelo Brasil, vamos orar pela nossa seleção, vamos orar pelo fulaninho que não veio hoje, que bom que lembraram dele, né? Eu também senti falta. O escape está aí, amado, o escape está aí, usa. É um louvor que você vai colocar, é uma oração que você vai fazer. O Senhor lhe entrega. A Bíblia diz em Tiago também que quem não tem sabedoria, peça, que o Senhor dá liberalmente. Se você não soube o que fazer naquele momento, pede para Deus que Ele vai te dar uma estratégia. Ele vai te dar o escape que você precisa para não cair naquela tentação, para não ceder àquela bandeja, aquela investidura de Satanás na sua vida. E o Senhor vai contemplar onde está ou não está o teu coração. E vai se regozijar ou não, se você vai usar aquilo que Ele dispõe a você, ou se você vai desprezar
o escape que Ele tem lhe entregado diariamente. Amém? Terceiro, Deus pode nos ajudar a crescer espiritualmente. Fala para o seu irmão, crescer em Deus. Pode falar, gente, é bom crescer em Deus, é um negócio bom. É isso mesmo, é muito bom. Sabe, às vezes a gente confessa Jesus como nosso Salvador e Senhor. A gente acabou de entender e aprender que nós temos o escape para suportar as tentações. Não temos tentações e provas maiores do que podemos suportar. Deus é conosco, Jesus nos compreende porque Ele veio só para viver e para compreender exatamente cada uma das nossas mazelas, cada uma das nossas fragilidades, das nossas vulnerabilidades e intervir junto a Deus por cada um de nós. Mas Ele não quer que a gente pare aí. Estou salvo. Vou sentar na minha rede e pôr o pé para cima. Eita, uma tentação ali. Deus, manda aí o escape, porque a tua palavra diz que o Senhor já mandou o escape, então manda aqui, Senhor, porque eu não sei o que eu vou fazer, não. E aí vai viver estagnadão só pedindo Ele para mostrar o escape, viver de escape. Nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer Jesus. Conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. E a gente só consegue conhecer alguém quando a gente convive com essa pessoa, não é verdade? Quando a gente vai conviver, tem gente que a gente tem uma ideia sobre elas. E aí, quando você tem a oportunidade de conviver no dia a dia, você percebe que não é exatamente aquilo que você imaginou a respeito dela. Já aconteceu com vocês? Ou só comigo? Muitas vezes a gente tem uma ideia até distorcida a respeito das pessoas. Algumas vezes ela está baseada no que nós ouvimos, algumas vezes no que nós vemos e julgamos a respeito delas. Mas quando a gente vai conviver, a gente vê quem de fato aquela pessoa é. E aí essa surpresa pode ser boa ou ruim. Nem sempre é uma imagem positiva que a gente extrai da pessoa depois que a gente tem a oportunidade de conviver. Mas com Jesus, Deus, o Espírito Santo, a gente sabe que o saldo vai ser sempre positivo. Vai ser aprendizado prático, porque tudo que Deus nos ensina e nos diz e nos promete na tua palavra está mantido. Está mantido. Não vai mudar. Você pode, diante de qualquer circunstância, citar e se respaldar na palavra. Se você está procurando vivê-la e durante uma situação de conflito, de dificuldade, de tribulação, você vai saber onde encontrar na palavra para clamar a Deus, para citar a palavra diante daquela situação, para declarar e aplicar a sua fé naquilo e Deus tornar aquilo real e possível. Sabe por quê? Porque Deus pode. Diz para o seu irmão, Deus pode. E Ele pode muito, Ele não pode pouquinho, não. Quando a gente tenta mensurar o que é não há impossível para Deus, a gente simplesmente não tem essa capacidade. Efésios 3:20, o versículo que eu amo ler. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com o teu poder que atua em nós. De fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Alguém consegue? Não consegue. A Bíblia diz que já é infinitamente mais do que você pediu ou pôde pensar. Então entende o que é você pensar, por exemplo, eu quero pregar a palavra. Eu quero ganhar almas para Jesus. Você pensou e pediu isso para Deus? Ei, Deus pode fazer você ganhar multidões e levar você às nações, não apenas no que você pensou ou pediu. Eu gostaria tanto de adorar, de louvar, mas eu nem tenho voz, nem sei cantar. Ei, Deus pode. Se você buscar, se você crer, sabe o que Ele pode fazer? Quando você abrir a tua boca, cadeias podem se quebrar, vidas podem ser libertas com o poder e a unção que vão ser liberados de você, porque Deus pode. Ainda que alguém diga que você não pode, que você não tem talento, que você não sabe cantar, que você não sabe pregar, que você não sabe empreender, Deus pode. Ele diz o contrário. Ele diz que aquilo que você pensou, que você pediu, Ele pode fazer mais. Você pensou em empreender, em ser um empresário reconhecido na sua cidade? Ei, Deus quer te fazer reconhecido mundialmente.
Você vai exportar o teu produto, o teu serviço. Deus pode fazer infinitamente mais do que você pediu e pensou. Mas não é porque você é bonitinho. É porque o poder do Espírito dele opera em mim e você quando nós nos sujeitamos a ele. É lindo que tudo que nós podemos fazer, por mais que nós pudermos pensar, imaginar, pedir, almejar, planejar, e por mais que a gente ache que está sonhando alto demais, a Bíblia diz que ainda é baixinho, é pequenininho, é rasteirinho diante do que Deus tem para realizar em nós e através das nossas vidas, na vida de outras pessoas. Por meio de quê? Do teu poder, do poder do teu Espírito Santo que opera em nós, que atua, que age, que gera movimento, que gera vida, que gera discípulo, que evangeliza, que ama, que se doa, que se entrega, que confessa Jesus, que recebe Deus verdadeiramente no seu coração. E a palavra diz que quando nós o amamos, o que é que nós fazemos? Nós o obedecemos. Se você o ama, obedece os meus princípios, se você me ama. Então a maior forma de demonstrar amor a Deus é conhecendo a tua palavra, as tuas ordenanças e vivendo, obedecendo eles, cada um. Por mais difícil que seja, por mais que você precise se esforçar para isso, seu esforço é pequeno diante da recompensa que Deus tem para mim e para você. Fala para o teu irmão, vale a pena. Vale a pena. Esse versículo é uma oração que Paulo faz em ação de graças para que o povo, diga comigo, o povo, a igreja, fala a igreja, agora bate assim você e diga de novo, a igreja fosse cheia do poder de Deus, superabundasse do poder e da graça de Deus, porque Ele está dentro de nós, Ele está dentro daqueles que o recebeu e que crê. E esse poder precisa agir, esse poder precisa movimentar, esse poder quer fluir de dentro de mim, de você. Precisa fluir de dentro da igreja do Senhor. Mas não é aqui dentro das 4 paredes e tampouco nas paredes. É na igreja, diga de novo, fazendo assim. É na igreja. Esse poder está na igreja. A oração de Paulo era para que ele superabundasse. Quando ele diz em ação de graças, ele está louvando, ele está agradecendo. Ele está rendendo graças a Deus quando ele diz, olha, por meio do teu poder que opera em nós, o Senhor pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, por meio do teu poder que atua em mim. Traz para a primeira pessoa e diz, aquele que pode fazer infinitamente mais de tudo o que pedimos e pensamos, por meio do teu poder que opera em mim. Diga de novo, que opera em mim. Diga com fé, porque o poder de Deus, ele age em mim e em você. E Deus quer fazer esse poder fluir essa noite nas nossas vidas. Deus quer que esse poder flua de nós, porque Ele pode fazer. Deus pode fazer. O que eu e você não podemos, Ele faz por meio do teu poder em cada um de nós. Como? Expulsando o mal. Primeiro se despojando de quem você quer ser, de quem a sua natureza adâmica e pecaminosa te conduz a ser. A gente tem que tentar matar essa naturezinha todos os dias. Todos os dias a gente tem que dizer para ela, eu não vou ser orgulhoso. Você tem que todo dia tentar vencer a soberba. Você tem que todos os dias tentar vencer a si mesmo. Todo o mal que você consegue encontrar e identificar no interior da sua alma, é porque você é grosseiro, é porque você é muito orgulhoso mesmo, é porque você tem estado muito soberbinha mesmo, achando que pode fazer alguma coisa. A gente precisa se analisar diuturnamente. Para que o poder de Deus venha operar em nós, a gente precisa permitir, diga comigo, permitir que o mal saia de nós. Primeiro o mal precisa sair,
E aí a gente vai passando por um processo de purificação, a gente vai se purificando. E quando a gente se purifica, se limpa, a gente começa a se santificar. Nós vamos nos santificando, nós vamos nos consagrando dia após dia a Deus. Nós vamos vivendo dia após dia a palavra de Deus. Nós vamos resistindo dia após dia à tentação. Porque Ele está conosco, porque Ele nos ajuda, porque Ele nos compreende. Amém, igreja? Quando nós entendemos que nós precisamos nos despojar de nós, que nós precisamos abrir e olhar para dentro de nós, e não ter medo do que a gente vai encontrar, do que a gente vai enxergar, e não ter apego de dizer, sai, eu não quero mais ser essa pessoa que eu tenho visto aqui, não. Eu quero melhorar nessa área. Eu quero que o poder de Deus que atua em mim flua nesse aspecto. Eu não quero ser tão egoísta. Eu não quero ser tão individualista. Eu não quero ser alguém que carrega tanto rancor, que carrega tanta mágoa dentro do coração. Eu não quero ser alguém tão amargurado. E aí você vai começando a se purificar. Você vai começando a se limpar de tudo o que lhe distancia de Deus. E consequentemente você vai se aproximando de Deus. Você vai ficando mais íntimo de Deus. Você vai se santificando. E o poder de Deus vai agindo cada vez mais, como Paulo clamou. Ele vai começando a fluir até que ele superabunde de nós e transborde para todo mundo que o Senhor nos levar. De maneira que quando você caminhar, os seus passos vão levar pessoas à conversão, porque as pessoas vão ver Jesus caminhando. De maneira que como você tocar nas pessoas, de maneira que como você olhar para elas, Jesus será exalado do teu olhar. Jesus será exalado das tuas palavras. Jesus será exalado do interior do teu coração. E você se tornará uma fonte dele. Você se tornará uma fonte ligada a Ele para também jorrar para outras pessoas, para cumprir o teu propósito, para cumprir o teu ide. Quando você se submete, quando você entende que Ele é autoridade, que Ele é soberano, que Ele é Senhor, que é essa oração de confissão. Confessa como Senhor e Salvador. Às vezes as pessoas querem só a parte que salva e esquecem que você, a partir daquele momento, vai estar na sujeição de um Senhor. Contudo, é um Senhor que é Pai. É um Senhor que lhe ama mais do que os seus próprios pais terrenos. Aleluia. Nós precisamos confiar em Deus. Confiar o bastante para responder a Ele com a prontidão, com a certeza de fé, com a serenidade com que Jó respondeu. Amém? Quem aqui está com vontade de responder Jesus como Jó respondeu? Aleluias, o Senhor espera de nós. Jó 42, verso 2 diz o seguinte: quando Deus pergunta a Jó, em meio às suas provações e situações, Jó responde de forma que eu e você precisamos responder às situações hoje. Sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Aleluia. Quem está pronto essa noite para responder isso para Jesus, amados, responder isso para o Senhor. Senhor, eu sei que Tu podes fazer tudo e nenhum, diga comigo, nenhum dos Teus planos pode ser frustrado. Nenhum deles. Deus tem planos grandiosos para mim e para você. A Bíblia diz que Ele tem plano de nos fazer prosperar. E ser próspero começa pela prosperidade espiritual, e advém dela as demais prosperidades. Quando o nosso espírito é próspero, quando a nossa vida espiritual é próspera, é bem fundamentada, é bem firmada em Deus, as nossas emoções fluem bem, nós temos prosperidade nos nossos relacionamentos. Quando os nossos relacionamentos fluem bem, as pessoas, Deus as faz através do teu poder que opera nelas, portas para você. E consequentemente, a sua vida material também será próspera. Porque você começa a entender que é tudo sobre Deus. E nada, diga comigo, nada sobre você. É tudo sobre Deus. Quando nós entendemos isso, nós viramos uma chave. Nós começamos a viver para este Senhor, na posição de servo e filho. Entendendo que Ele é um Senhor e um Pai a quem nós podemos recorrer, que nos compreende,
que nos capacita para enfrentar qualquer situação. E a gente pode responder dessa maneira. A gente pode responder como Jó respondeu, com essa resposta de quem crê na salvação e sabe que Deus pode. Você acha que a tua família está destruída? Deus pode restaurar a tua família. Você acha que o alcoolismo já te tomou e você não tem força para sair? Deus pode te tirar do alcoolismo. Você acha que as drogas ou dependência química de que natureza for já lhe dominaram e são mais fortes do que você? Mas Deus pode lhe tirar. Não há nada que Ele não possa fazer. Não há enfermidade que não possa ser curada e sair no nome de Jesus, se Jesus assim quiser que seja na minha e na tua vida. Não existe impossível para Deus. Você vai olhar para a sua situação, para o seu problema, para a tribulação que você está carregando e enfrentando hoje, vai olhar para Ele e vai dizer: ei, Deus pode. E quando tiver difícil suportar, ouve que Deus vai te perguntar, mas esteja pronto, esteja com o coração e uma fé afirmados o bastante para responder como Jó respondeu: Senhor, Tu podes fazer tudo, nenhum dos Teus planos pode ser frustrado. Tudo que o Senhor disse que eu viveria, uma vida de paz, uma vida abundante, uma vida em que eu posso confiar, em que eu posso me esconder em Ti, que Tu és a minha torre forte, meu lugar seguro. Senhor, eu estou com medo, o Senhor é a minha proteção. Pai, eu estou no meio de uma guerra, o Senhor tem armaduras para me preparar, para me capacitar a enfrentar essa guerra. Ei, para absolutamente tudo, não importa qual é o teu problema e qual é a tua situação, Deus pode fazer todas as coisas. E aquilo que Ele planejou continua de pé. Aquilo que Ele planejou, Ele continua querendo realizar e concretizar na minha e na sua vida. Só nós podemos impedir esse agir por meio da nossa vontade. Mas se nós quisermos, se nós nos sujeitarmos, Deus vai cumprir cada um deles. E a gente vai contemplar cada um dos planos do Senhor se cumprirem. Porque Satanás não tem poder, não tem força para anular e para impedir que nenhum dos seus planos se concretizem nas nossas vidas, para frustrar nenhum deles. O plano que o Senhor tem para a sua família, Satanás não pode frustrar. O plano que o Senhor tem de salvação para os teus filhos, para os teus irmãos, para os teus pais, Satanás não pode frustrar. Deus pode fazer. Diga para o seu irmão: Deus pode fazer. Amém? Se coloque de pé no seu lugar, para que a gente possa orar a esse Deus que pode, com essa certeza de fé que Jó respondeu, que Jó orou, em meio a todas as mazelas que ele enfrentou. Que nós possamos não esquecer que Deus salva por meio de Jesus, da confissão, que Deus nos ajuda a enfrentar as tentações. Ele nos dá o escape, Ele nos permite ser tentado na proporção que podemos suportar. E principalmente, Ele quer que a gente siga crescendo, porque Ele tem uma fonte que não se esgota de poder, liberada no meu e no seu interior. E a gente precisa hoje ativar a chave que vai fazer esse poder fluir. Que é essa entrega, que é essa fé tamanha, essa convicção tamanha de que Deus pode fazer. Porque tudo que Ele faz e fez e tudo que Ele promete na sua palavra está diretamente ligado à nossa fé. Então agora, com fé, faça a sua oração e apresenta a Deus aquilo que só Ele pode fazer na tua vida hoje. Aquilo que você pode, siga fazendo. Mas agora ore com esta fé, entregando o que Ele pode fazer nas mãos dEle e confiando que Ele fará. Amém? Deus, nós te rendemos graças mais uma vez, Senhor, porque nós estamos aqui, Deus, crendo na Tua palavra, nas Tuas promessas, nos Teus planos. Nós sabemos que eles estão de pé, que nenhum deles pode ser frustrado. Senhor, nós declaramos que a nossa confiança está em Ti. Nós declaramos que o Senhor é o Deus que tem poder para realizar nas nossas vidas aquilo que o Senhor tem planejado para realizar. Aquilo que à luz da Tua palavra é infinitamente maior e mais alto do que nós pedimos,
pensamos ou imaginamos. Nós sabemos que o Teu poder que opera em nós nos capacita, nos compele, nos impulsiona, nos motiva a Te buscar de todo o nosso coração, a depositar em Ti cada vez mais a nossa confiança, a nossa fé, ao ponto em que ela esteja inabalável e possa responder-Te quando consultado, Senhor, quando perguntado. Senhor, Tu podes fazer todas as coisas, Papai. Tu podes fazer todas as coisas, Senhor, e nós estamos esperando em Ti, Pai, porque essa situação é só o Senhor que pode mudar, Deus, porque eu não posso fazer, porque A não pode, B não pode, mas o Senhor pode. Essa situação tem sido apresentada, Pai, a Ti tanto tempo, há tantos anos, mas no tempo e hora determinado pelo Senhor, como lhe apraz, segundo a Tua vontade, esta situação terá um fim, terá um desfecho, e será um desfecho, como a Tua palavra diz, para a glória de Jesus, para a glória do Teu Filho Jesus Cristo. Pai, nós declaramos que confiamos, que esperamos, que estamos aqui, Senhor, por Ti, recebendo da Tua palavra, do Teu alimento, do Teu Espírito, do Teu toque. Pai, Te pedimos, ativa em nós essa fonte de poder, que se ela operava de forma frágil, periódica, que ela venha, Senhor, diariamente, Pai, fluir do nosso interior, fluir do interior da Tua igreja, dos Teus filhos e filhas, de modo que ela venha superabundar, como Paulo orou em ação de graças aqui em Efésios, Pai. Nós te oramos hoje na Tua igreja, a Tua congregação, o Ministério Batista Shekinah de Barreiras, Luiz Eduardo, Brasília. Pedimos que este poder que opera em nós venha fluir, Senhor, e que vidas sejam alcançadas, sejam transformadas, a começar pelas nossas mesmas, Pai, porque nós precisamos ser melhorados, transformados e entender verdadeiramente as Tuas promessas e planos para as nossas vidas. Pai, nós esperamos em Ti, nós declaramos que Te amamos, que confiamos no Teu poder, que cremos e nos rendemos ao Teu senhorio, à Tua autoridade, à Tua glória, Pai, e esperamos a Tua hora, a Tua vinda, Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós Te agradecemos por essa oportunidade, nós Te agradecemos por essa palavra, Pai, nós Te agradecemos pelas vidas que estão sendo tocadas agora, Deus, pela fonte do Teu poder que está fluindo agora, Senhor, do interior dessas pessoas. Este calor não é apenas um calor, este calor é o fogo consumidor, é o fogo do Espírito Santo de Deus que está queimando dentro de você. É o renovo do Senhor que está chegando agora na tua vida. É o renovo que você tem pedido nas suas orações, que você tem clamado. Sente Ele arder, sente Ele queimar, sente Ele acender a chama de novo no teu coração do primeiro amor. Se abra para viver, se abra para olhar para si e se entregar de todo o teu coração e alma, porque o Senhor quer fazer algo novo na tua vida. O Senhor quer fazer algo novo na minha vida, nas nossas vidas. Aleluias, obrigado, Jesus. Nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos, Pai, em nome do Senhor Jesus e para a glória dele. Amém e amém. Glória a Deus.